Existem três pilares, três fundamentos que são necessários para que você possa iniciar uma boa avaliação do seu paciente com dor. Muitas pessoas ficam com medo e com receio de palpar, de fazer testes, de encostar no paciente. E a gente tem que lembrar que o fisioterapeuta é o profissional do contato, é o profissional do movimento. É aquela pessoa que vai ter os olhos através do quê? Das suas mãos. Então, a pessoa tem que compreender que este é o papel dela. O medo está muito relacionado por ela não entender o que ela tem que fazer. Olha o que eu estou falando. Anotem isso que eu estou dizendo para vocês. Se você tem medo de tocar o seu paciente, é porque você ainda não identificou e não sabe se realmente é o que você precisa fazer. Esse medo, quando ele não existe, você tem que segurança de palpar, você sabe o que você está fazendo, você sabe o que está orientando. Então, se você hoje tem medo de encostar no seu paciente, de fazer os testes, de fazer perguntas para ele, tente primeiro olhar para você. Onde é que eu estou falhando? E talvez nessas três fundamentos aqui, você vai acabar falhando. E quais são esses três fundamentos? O primeiro fundamento que eu considero importantíssimo é o movimento. Vamos lá. O paciente, quando ele não é uma pessoa estática, ele não é um bloco de concreto. E as pessoas estão muito acostumadas a ficar fazendo, por exemplo, testes simplesmente com a pessoa só parada. Resolve? Não resolve. Então eu preciso partir do quê? Olha, qual o movimento que você fez que você sentiu a primeira vez esse desconforto? Qual o movimento que você faz que piora? Qual o movimento que você faz que melhora? E aí você precisa fazer testes provocativos, você tem que pedir ao paciente fazer. Ah, Léo, mas eu tenho que aprender, eu tenho que decorar teste tal, teste tal. Gente, se concentre nos movimentos naturais da pessoa. Se concentre nos movimentos que ela precisa fazer para viver. E aí você consegue identificar com facilidade qual é a região que de repente pode ser um ligamento, pode ser a articulação, pode ser o músculo, pode ser a fáscia, mas a partir do movimento você tem uma clareza muito maior sobre realmente aonde está o problema desse paciente. Se você partir daí, pode ter certeza que o caminho para o tratamento vai ser muito mais fácil, entendendo qual é o movimento que está dificultado, qual é o movimento no qual provoca mais dor e qual é o movimento que melhora. Porque se eu sei o movimento que melhora, eu vou começar a partir dele. E eu vou começar a fazer e entender quais são os limites que esse paciente e que o corpo dele está me colocando. Então, é fundamental que eu comece a partir do quê? Dos movimentos. Segundo fundamento, palpação. Como eu falei, se você tem medo de encostar no seu paciente, o problema realmente está se você sabe o porquê que você está trabalhando com dor, com pessoas. Se você não gosta de pessoas, você vai estar com medo de encostar nela. E você vai precisar fazer essa palpação. Você vai ter que ter segurança, firmeza na hora de palpar e de identificar aonde que o paciente está apresentando algum desconforto, alguma lesão. Então, quando eu faço a palpação, eu preciso ter o quê? Segurança. Eu não posso ter ali um receio de estar fazendo os testes, de estar encostando no paciente. Faça um exame de consciência com esse sentido. Se você se sente seguro, você se sente com medo, você precisa aprender, você precisa estudar mais sobre como fazer isso. E o terceiro, que é uma pergunta importantíssima para o paciente em termos de motivação, tá? Fala, olha, o que você tem deixado de fazer por conta da dor? Muitas vezes a gente se concentra em fazer testes e perguntar para o paciente, olha, sua dor de 0 a 10. Mas isso acaba se tornando muito subjetivo. Mas quando eu pergunto para ele, olha, o que você tem deixado de fazer por conta da dor? Isso tem muito mais valor, porque ele vai falar para mim, olha, eu não consigo correr com meus filhos. Eu não consigo segurar meu neto no colo, ou eu não estou conseguindo trabalhar mais por conta dessa dor. E isso vale muito mais, sabe por quê? Porque quando a gente está concentrado apenas na dor, ela é algo que flutua, ela não é linear. Se eu tiver alguma coisa
nível emocional, alguma coisa profissional, é bem possível que gere alerta de dor. Porém, se essa pessoa está conseguindo, por exemplo, fazer todas as suas atividades, é menos um fator que eu estou colocando para essa pessoa para ela poder sentir dor. Então, o meu foco tem que estar onde? Não exatamente apenas na dor, mas sim na condição do que o paciente tem deixado de fazer por conta dessa dor. Porque aí, todo o meu trabalho, todo o meu direcionamento vai ser focado o quê? Em dar para ele essa recompensa. Porque se ele tiver, por exemplo, pensa, cada um tem uma percepção de dor completamente diferente. Se uma pessoa, um atleta de final de semana, vai lá e torce o tornozelo, será que a dor dessa pessoa vai ser igual a de um jogador profissional, um Neymar, por exemplo, que torce ali o tornozelo e de repente fica fora de uma partida final? Qual dos dois você acha que vai doer mais? Qual dos dois você acha que vai ser mais valioso ficar bom o mais rápido possível? Porque aí a gente entra em outro componente que é inclusive que é a motivação para ele tratar. Porque aí ele vai dar muito mais valor, principalmente com as atividades que eu vou propor, ele vai dar muito mais valor para conseguir se recuperar e vai dar muito mais atenção para aquelas orientações que eu tenho para dar para ele. Então, na sua avaliação, busque entender o movimento, busque entender os tecidos, mas principalmente entender o que essa dor tem impedido dessa pessoa realizar. Porque a partir dela eu tenho o quê? Uma motivação muito maior para resolver o problema deles. Então, se você tem medo de avaliar seu paciente, você tem medo de identificar o receio de avaliar seu paciente, parte dessas três que você vai ter muito mais segurança para começar a implementar o seu plano terapêutico, valeu? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida que tiver, é só mandar para mim, tá bom? Um forte abraço e até!